amo Deus. 2, viva as mulheres. É isso. É um negócio vazio de tudo. Só falar um negócio aqui, notícia boa, parece que nós já estamos com o dobro de pessoas nos assistindo do que a sabatina do Romeu Zema. Confere, senhor Rafael Almeida Rizzo. Quase o triplo. Quase o triplo. Tem quantas pessoas ao vivo? No YouTube temos 17.200, no Instagram temos mais 1.100 e no TikTok mais 1.500. Inclusive mandar um salve pro pessoal do TikTok. Pessoal do TikTok, likezão no TikTok, aí coraçãozinho no TikTok, mandem seus presentinhos no TikTok. Pessoal do Instagram, like. É pra ficar parado? Tem muitas coisas, tem muito meme idiota, né? Também tem o... Ok, faz de novo. Não, vamos pra baixo assim, ó. Hã? Ah, é. É, pessoal, a bolha foi muito estourada. A bolha foi completamente estourada, né? Isso é uma notícia muito interessante. Alguns pontos que eu acho que nós precisamos trazer. Falei agora do livro amarelo, tá? Segunda coisa, cara, Flávio Bolsonaro. Há um comentário geral de que, de fato, ele não vai participar dos debates, tá? Houve o debate da última... há o debate do dia 23, que está confirmado na Rede Bandeirantes de televisão, e que nem Lula nem Flávio estão confirmados. É muito feio. O Lula, vamos colocar aqui, o Lula está em primeiro, ele tem um governo a defender, e o fato dele não ir denota fraqueza não só na defesa do próprio governo, mas uma fraqueza na ausência de propostas. O Lula não tem nada a propor. Agora, se há alguém que tem uma justificativa tática para isso, seria ele. Do tipo, tô em primeiro, vou tentar segurar minha onda aqui. O Flávio não tá nessa posição. Definitivamente não tá. A escolha do vice dele foi uma demonstração de fraqueza. A campanha dele tá fraca. Quando eu fui com ele no antagonista, eu tive na internet mais do que o dobro da audiência do Flávio Bolsonaro. Do Zema e do Caiado, com todo o respeito que eu tenho aí aos governadores, foi algumas vezes mais, né? Comparando a sabatina da Globo News, eu tive quase 8 vezes mais audiência na Globo News do que o senhor Romeu Zema. Isso é uma diferença gritante. Então, isso denota que assim, a diferença em termos de engajamento das campanhas é grande. Em termos de engajamento, eu vou buscar do Flávio. Lembrando que o Flávio tem o recall. A maior parte das pessoas não sabem quem é Renan, estão cada vez mais descobrindo quem é Renan, mas as pessoas não sabem quem sou eu. Então, logo elas descubram, elas vão perceber que elas não precisam ficar presas nessa maluquice que é a família Bolsonaro, nesse erro. Então, o Flávio, ele tinha que ir no debate. O Flávio precisa ir no debate. O Flávio tem que explicar por que ele fica mudando de propósito o tempo todo. Recentemente, o Flávio Bolsonaro veio a público dizer que agora ele não vai mais dar celular para as mulheres. É curioso. Ele tinha um marqueteiro, aí com esse marqueteiro ele falou que ia dar celular para as mulheres, aí ele muda de marqueteiro e aí muda a proposta. O que isso quer dizer? Vamos ser sinceros. Quem escreve as propostas do Flávio são marqueteiros. O Flávio não acredita em nada. O Flávio não sabe nada. Então, novamente, eu volto a convidar o Flávio Bolsonaro para um debate. Flávio, você vai precisar debater comigo. Porque se não for agora, e agora você pode me derrotar num debate, me humilhar publicamente, como o seu time diz, eu sou analfabeto, eu não tenho condições porque eu não tenho um diploma, sou um burrão. Você não, você é até pós-graduado, você é um cara brabo, você é um dos homens mais inteligentes do Brasil. Você é um outlier, Flávio. Você é um cara que tá no 001, tá? Você é aquele cara do meme do QI que você tá com, né, um capuz. Você é até misterioso na sua inteligência. Você tem uma aura toda especial. Então, tranquilamente, você vai me derrotar. Vamos combinar, por exemplo, um lugar que você se sinta confortável? A Revista Oeste. O que você acha? São conservadores, pessoas que vêm fazer uma cobertura política de direita. Eu volto a falar. Que haja espaço para os dois responderem, eu dou o dobro do tempo que eu puder fazer uma resposta. Então, se eu precisar responder em 5, você tem 10 minutos para responder. Vamos fazer isso, Flávio. Vamos embora, porque assim, o que vai acontecer? Eu vou crescer, e aí você vai precisar debater comigo lá na frente, provavelmente na Record ou na Globo. E aí vai ficar ruim. Então já evita esse problema, já antecipa isso. A melhor coisa é você antecipar. Outra coisa que eu peço, vá na Globo News, na entrevista de segunda-feira, Flávio. Vá na Globo News. Vai ser bem legal. Vai ser bem importante. Não fuja dessa. O Lula já fugiu, foi patético. Permitiu que eu inaugurasse a rodada e eu estabelecesse o sarrafo. Como eu virei o termo de comparação, ficou muito bom pra mim e muito ruim pros demais. Tá todo mundo vendo. A audiência do Zema bem menor do que a minha. E que assim, a sabatina do Zema foi meio sem graça. Nós nem pegaram pesado com o Zema. Acho que vai ser similar com o Caiado. Vai lá, Flávio. Estabeleça o sarrafo. Você não quer ser líder do país? Isso é uma postura de um líder, né? Isso é a postura de um fracão. Do Lula já não espero nada, já fugiu. Já saiu fora, então vá, Flávio.
Para. Você com certeza deve ter grandes ideias. Você é o cara. Você é o cara. Como você disse, tem sangue Bolsonaro correndo nas suas veias. É um sangue de gente corajosa, gente capaz, gente trabalhadora. Você representa o Brasil, não é? Você tem muita bandeira do Brasil nos seus eventos. Com certeza você vai mandar muito bem em nome do Brasil. Para de fugir, meu querido Flávio. Então, quantas pessoas ao vivo aqui? 19.400 no YouTube, 800 no Instagram, acho que o pessoal veio pra cá. E no TikTok temos, atenção, 2.000 pessoas no TikTok. Outra coisa que eu queria falar, né? Eu soube que o meu amigo Nicolas Ferreira convidou o Zema a retirar a candidatura. Quem? O meu amigo Nicolas Ferreira. O seu amigo Nicolas Ferreira. Posso falar? Eu tô falando para o membro da minha base parlamentar, Nicolas Ferreira. Sim, ele será base do meu governo. E eu vou deixar, em nome do Brasil, minhas diferenças de lado com ele, tá? Sou um democrata. Então, meu amigo Nicolas Ferreira estava convencendo Ele justificou, não, é para ajudar o Matheus Simões lá em Minas. Não é. Meu amigo Nicolas Ferreira tá tentando me ajudar. E eu que realmente, como não tenho diploma, não percebi. Então, o Nicolas Ferreira, agora, com um lag bem grande, eu captei sua mensagem. Então, o Nicolas tá, sob desculpa de estar ajudando o Matheus Simões em Minas, ele veio pro Zema tirar a candidatura e concorrer pro Senado justamente para me ajudar no Senado. Para ser da minha base no Senado. No que eu digo, boa ideia, Nicolas. E Zema, Caiado, vamos juntar as forças aqui. Se a gente unir todas as forças, a gente tira rápido o Flávio do segundo turno. Montamos um super governo, fazemos maioria. Nosso amigo Nicolas vai atuar muito lá na Câmara dos Deputados, vai denunciar a hipocrisia da esquerda toda vez que a esquerda fizer oposição aos nossos projetos. Vai ser muito legal. E todos juntos tornaremos o Brasil, de fato, o país do futuro. Para mim, estou muito feliz. Você viu que as forças já estão se alinhando. Houve declaração hoje, né, de apoio à minha... Não apoio, mas disse que gostava da minha candidatura até o Antony Garotinho. Nossa. Então, assim, muitas lideranças políticas espalhadas pelo Brasil estão declarando seu apoio. É uma onda. Não tá falando de cada um a sua maneira. O Nicolas pedindo pro Zema tirar sua candidatura. O Garotinho falando nominalmente. É um momento novo. Vamos ouvir o Antony Garotinho? Eu fui candidato em 2002, todo mundo dizia, é Lula e Serra, Lula e Serra, Lula e Serra. Eu fiquei fora do segundo turno por 3%. É verdade, tá? Eu lembro disso. Essa eleição, assim, o Garotinho subiu e quase pega o Serra. Se tivesse mais uma semana de campanha, o Garotinho tava no segundo turno. E vou te falar, ganhava a eleição. Eita. Ele ganharia do Lula no segundo turno. A Folha foi o único instituto que no final, no dia da eleição, publicou a seguinte manchete: segundo turno será entre Lula, Serra ou Garotinho. Eu nunca fui colocado. Eu estou dizendo que entre os dois candidatos, naquilo que de fato melhora a vida do povo, o salário, o poder de compra, o combate à corrupção, eu quero saber qual é a diferença que nós temos aqui. Eu confesso a você, eu estou esperando ainda que os candidatos sejam colocados. Não estão todos colocados ainda, há dúvidas sobre algumas candidaturas. Mas eu tenho simpatia hoje pela candidatura do Renan. Ciro Gomes. Praticamente toda a política do estado do Mato Grosso. É ou não é? Agora Antony Garotinho. Eu lá no Congresso falei, saiam do armário, defendam o que é certo. Nossa candidatura é aquilo que há de mais correto nessas eleições. Façam como eles estão fazendo. Saiam do armário e exponham o básico. Se todo mundo fizer isso, eu tiro o Flávio do segundo turno e eu devasto o senhor Lula. Nós venceremos Lula com mais de 60% no segundo turno. Vai ser algo jamais visto. Nós vamos chegar ao poder numa vibe, numa aura absurda. O objetivo é buscar 67% das intenções de voto contra o Lula no segundo turno. Tá? E é possível, não tem nada de absurdo buscar isso aí. Tá? O Lula tá muito rejeitado, o eleitor dele tá desenergizado. E nós não temos a rejeição da família Bolsonaro. Nossas propostas são melhores. Inclusive, nossas propostas foram todas construídas para melhorar, antes de tudo, a vida dos eleitores do Lula.
Nossa política de desenvolvimento no Nordeste, nossa política de frentes de trabalho em regiões que estão tomadas pelo Bolsa Família, nossa política de destruição do crime organizado e nossas políticas de desfavelização, todas afetam a população mais pobre que hoje votam no Lula. Então, este eleitor do Lula, quando provar, as nossas propostas na televisão no segundo turno, porque nós temos televisão, e aí, modéstia à parte, vamos acabar com ele na televisão? Acabar no nível de propósito, não vou precisar nem ficar falando, ele é um cachaceiro com 9 dedos, não vou falar nada disso. Mas a segunda coisa que vai acontecer é, quando eles experimentarem um governo que trate essa gente como gente, e não apenas como um objeto de programas sociais, rapaz, quem provar disso não vai voltar atrás. E aí começa a nova era. Tá? O Império tá perguntando quanto. Quero vencer com 67% das intenções de voto. Tá? É isso. Por que 67? Aí é muito fácil. É 20, mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor. É 6, 7. Yes! Tava esperando essa. Pessoal, like na live. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e siga @RenanSantosMBL em todas as redes sociais. Sim. Outro ponto que é importante a gente se pronunciar, né? Cadê? Vamos pegar aqui. Aqui. Ontem, né? Foi construída uma parte importante do... Assim, ó, ontem foi um quebra-pau dos mais interessantes. Vocês têm que tratar aquilo como se fosse um debate de 2 contra 1, com 2 pessoas altamente qualificadas, com um time que na base estudou. Volto a colocar, a equipe do G1 estudou. E eu falo isso como um elogio a eles, tá? Pra mim, essa é a regra que todos tinham que fazer. Hoje, se vocês pegarem, novamente, vamos pra entrevista do Zema. Foi praticamente nada programática a entrevista. Quase não houve discussão sobre programa. Ficaram falando lá falou um pouco de Bolsa Família, falou um pouco de STF, agora um pouco de Estados Unidos. Foi um negócio meio nhé. Com o nosso foi muito programa. E eu elogio. Mas foi um 2 contra 1. E um determinado pedaço, foi um pedaço que acho que foi construído para fazer. Ok, vamos acabar com a candidatura desse rapaz. Na educação, tá? Na lisura, dentro das 4. Mas assim, vamos mortificá-lo. Vamos dissecar seu corpo ao vivo aqui. Que basicamente fizeram um combo de falsa acusação de estupro, com o vídeo da Bárbara, com feminicídio. Estudaram o livro amarelo, eu vou falar sobre isso. Falaram, mas não tem nada aqui falando de feminicídio no livro amarelo. Com um vídeo do Papo Alfa. Fizeram um super combo. E aí, nesse super combo, imaginaram, ali está traulitado o senhor Renan. Tá? E aí eu tinha respondido do livro amarelo, falei, olha, não há uma parte tratando de saneamento básico, mas quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente fala e muito sobre saneamento básico. Violência contra a mulher está dentro do quesito segurança, que é o tema que nós mais falamos durante o nosso processo de viagem, nosso processo de pré-campanha. Já tratamos também bastante de violência contra a mulher. Esse é mais um dos muitos temas que nós tratamos no Brasil. A questão é que nós tratamos de todos os temas do Brasil. E por vezes a imprensa quer ser monotemática ou bitemática, que é só falar de alguns assuntos. Hoje a imprensa fala muito de violência contra a mulher, e é importante, porque é um problema endêmico no Brasil, especialmente nos lugares mais pobres. Mas dito isso, o Brasil tem outros problemas também. O feminicídio do ponto de vista estatístico existe, é relevante, mas todo dia morre coisa de 100 pessoas no Brasil, por volta de 100 pessoas. De 3 a 5 pessoas dessas são feminicídio, violência dentro de casa, etc. Há pelo menos outras 90 e poucas pessoas que morrem por outras razões. Algumas morrem em conflito com a polícia. Um número pequeno, coisa de 15% disso aí. Outras tantas morrem através do latrocínio. Outras morrem basicamente por conflitos entre facções. Nós temos que ter um olhar muito grande para todos esses outros temas, dado que estatisticamente também são relevantes. Eu poderia ali, até dava vontade na hora, falar assim, mas vocês não se preocupam com os outros 90 e poucos que estão morrendo? Né, as vidas negras desses rapazes, mas não é o ponto. Porque do ponto de vista da violência contra a mulher, existe bastante. Mulheres são vítimas muitas vezes preferenciais num assalto à mão armada, que não termina num latrocínio, mas elas vivem com medo. Há muita violência contra a mulher que acontece em casa que não é reportada, que é em alguma medida naturalizada.
Então eu preferi por tratar desse assunto e explicar o funcionamento disso dentro do Livro Amarelo. Porque as pessoas falam, mas você não tá falando disso? Eu falei, não falo disso, assim como eu não falo disso, não falo de maneira enfática do saneamento, porque são políticas que envolvem municípios e estados. E nós temos ao nosso regramento para municípios e estados, que é a Lei de Responsabilidade Gerencial. E eu quero falar dela agora, porque todo mundo falou, Renan, quais são os seus critérios? Quais